O tema do vídeo de hoje é um privilégio que eu tenho por ser um gay padrão. Yay! Primeiro vídeo de 2025! Gente, então eu quero oficialmente desejar Feliz Ano Novo para todo mundo. Hoje é dia 13 de janeiro, eu resolvi então gravar um vídeo aqui pro canal, baseado numa história que aconteceu comigo esse final de semana, Eu tava conversando com um amigo e eu tive esse insight, assim, de fazer esse vídeo, O primeiro vídeo desse ano aqui, que seja um 2025 muito produtivo para todo mundo, que seja muito feliz. Quero agradecer a companhia de todo mundo, que está sempre aqui no canal, juntinho comigo, ligadinho nos vídeos, e que a gente consiga, então, agora nesse ano de 2025, construir, então, uma conexão ainda maior, Que a gente consiga debater esses assuntos, que eu sempre trago aqui no canal, sempre naquela mesma pegada, gente? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou a pessoa que sabe de tudo, Eu só trago aqui as minhas opiniões, as minhas histórias, as minhas vivências, e eu falo daqui e você fala daí, comentando nos comentários. Então, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu trago mais questionamentos e do que respostas, Eu gosto muito de falar sempre isso, eu trago mais questionamentos e a gente acaba ali nos comentários, na seção de comentários, que eu adoro conversar com vocês, na seção de comentários, a gente acaba às vezes desenvolvendo muito mais o tema do que no próprio vídeo, Então, esse final de semana eu estava conversando com um amigo e aí eu gosto muito de ajudar, as pessoas, os meus amigos, assim, dando dicas, assim, Muita gente me procura para contar as coisas, os problemas, que eles passam, assim, e eu gosto muito de ajudar os meus amigos, assim, dando conselhos, Só que às vezes a gente, nessa tentativa de ajudar a pessoa, a gente não se dá conta de que nós somos pessoas diferentes, Nós somos, cada um é um ser humano diferente, cada um tem vivências e experiências diferentes, que afetam a nossa visão, a nossa forma de ver a vida e de como agir diante dos problemas da vida, E eu me dei conta de como eu sou privilegiado nesse aspecto que eu vou abordar hoje nesse vídeo, Eu tava falando com esse meu amigo, e ele tava refutando todos os conselhos que eu dava, sabe? Depois eu pensei, gente, mas por que ele tá, refutando tanto assim? Por que as dicas que eu tô dando parecem tão impossíveis, de serem realizadas? Mas é porque eu vejo elas pela minha ótica, pelas minhas experiências, pela minha pessoa. E ele é outra pessoa, Então, o que aconteceu, Esse final de semana eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo, ele é uma gay preta, Ele é negro, ele é gordo, ele é afeminado, Então ele tem todas essas coisas, Que infelizmente, assim, dentro do nosso assunto, que a gente não chegou a abordar isso, depois eu pensei, poxa, é outra pessoa, eu não posso comparar a minha experiência como um homem branco, que não é afeminado, que de certa forma está dentro dos padrões, Hoje em dia, talvez eu não esteja mais tanto dentro desses padrões, porque eu já tô, com 45 anos, já tô, ficando velho, barba branca, cabelo branco, então, mas eu sempre fui um gay padrão, até então, até alguns anos atrás, Sempre fui aquele gay bonito, quando eu era jovem, branco, não afeminado, não era gordo, não era negro, Então, muitas coisas assim, para mim, vieram fáceis, sabe? Muitas coisas para mim aconteceram de maneira muito facilitada. E para ele não, por ser gordo, por ser preto, por ser afeminado, por ser pobre, Ele tem uma experiência de vida diferente da minha. E eu tava pensando como que isso afeta a experiência dele, como ele vê a vida, E como que eu vejo a vida, porque para mim as coisas foram muito mais fáceis, Claro que eu sofri homofobia até uma certa extensão disso, Mas nem tanto quanto uma pessoa, nessas condições, Preta, pobre, gorda, periférica. E aí eu lembro que eu estava falando com esse meu amigo sobre
fazer amizades dentro do mundo gay, né? Esse meu amigo, ele sempre foi o chaveirinho do hétero, sabe? Chaveirinho de hétero. Se eu soltar isso aqui, isso que vai cair, ó. Ah, não cai. Não vai essa feminada. Ai, não cai. Então, gente, assim, então esse meu amigo, a gente tava falando sobre essa questão de deixar de ser chaveirinho de hétero pra ser, então, pra ter amizades, né, dentro do universo gay, né? Parece que tá caindo. Não. Então, assim, esse meu amigo, ele não anda com outros gays, ele só anda com héteros, né? Mulheres hétero, né? Na maioria das vezes. Alguns homens hétero também, né? E esse meu amigo, então, estava dizendo que agora, nesse ano de 2025, ele queria mudar isso, né? Ele queria, então, ter amizades com outros caras gays, né? Esse meu amigo mora em Porto Alegre, né? E eu disse assim, eu tenho um amigo que tá de mudança para Porto Alegre, né? Tá saindo aqui da minha cidade, né? Daqui da região de São Leopoldo e tá indo para Porto Alegre. Quem sabe vocês podem ser amigos, né? E tal. Porque esse meu amigo que tá saindo daqui também vem de São Paulo, vem de outros lugares, né? Não tem muito paradeiro, assim, sabe? Então ele tá sempre em busca de novas amizades. E eu disse pra ele, né? Eu vou te passar a rede social dele. E aí o WhatsApp também. Vocês conversam. E aí conversando vocês podem marcar um rolê pra se encontrar, né? E tal. Virarem amigos, né? Beleza, e eu passei para esse meu amigo então o Instagram desse meu outro amigo daqui da minha cidade. Só que ele nunca falou, né? Ele nunca falou assim se ele mandou mensagem ou não mandou mensagem, né? Aí esses dias eu perguntei para ele, né, se ele tinha mandado mensagem. Ele disse que ele não tinha mandado mensagem. Daí eu falei assim, tá, mas, né, por que que tu não mandou mensagem para ele? Eu perguntei, né? E ele disse assim, eu achei ele muito padrãozudo, sabe? Achei ele muito padrãozudo, muito metido. Por isso que eu não mandei mensagem. E esse meu amigo agora, né, que ele achou padrãozudo, começou a fazer academia recentemente, assim, né? Antes ele era gordinho, tudo, né? Então, assim, ele ele já saiu julgando o outro, dizendo que o outro era padrão, que o outro era, sei lá, sabe? Não tinha muito a ver com ele. Só porque porque ele, sei lá, faz academia, posta fotos lá no espelho da academia e, né, sempre de regata, mostrando né, biscoitando, né? E ele disse assim: eu acho que ele é padrãozudo demais, muito heteronormativo, né? E pela minha amiga ser minha amiga, pelo meu amigo ser afeminado, né? Então, de repente, ele quer ser mais amigo de outros gays, mas tem medo de ser julgado por ser afeminado. Coisa que o hétero não julga o gay, né? A mulher hétero, principalmente, que tem o gay chaveirinho, não se importa se o cara é afeminado ou não. Inclusive, elas gostam, né? Elas gostam. Quanto mais afeminado, quanto mais colorido, quanto mais alto astral, quanto mais, né, dito afeminado, elas gostam, né? Então, tipo assim, elas podem dar. Vai dar dica de moda, vai falar coisas engraçadas, vai entreter, vai fazer ela rir, né? Vai ser a chacota do amigo hétero, talvez, né? Vai ser fazer aquela chacotinha, né? E aí vai trazer, por exemplo, as gírias, né, que entre nós aqui gays é uma gíria que muitas vezes já tá meio batida, mas o gay fala uma gíria gay no meio do hétero, nossa, o gay fica se achando especial, humorista, né, fica se achando... Então, assim, o gay chaveirinho, ele é muito bem acolhido pela mulher, né, pela mulher hétero. Então, eu acho que quando aí acontece esse choque, assim, de um gay afeminado e um gay não afeminado se juntarem, causa esse estranhamento, né? Então, assim, e por ele não ter, então, essa intimidade, assim, com outros gays, né? E eu falei pra ele, assim, que essa intimidade, que esse impacto, né, que causa na primeira impressão, às vezes não passa da primeira impressão, né? Porque a gente tem uma maneira, a gente é meio meninas malvadas, né? E fica julgando as pessoas pela aparência, sem realmente de fato conhecer a pessoa. E às vezes tu vai conhecer a pessoa, tu vê que a pessoa é tão ferrada mentalmente quanto a gente. Tem todas as inseguranças. E eu sei que esse meu amigo tem, né? Eu sei das inseguranças deles, que faz academia, né? Eu sei de tudo isso. Eu posso dizer que ele não é uma pessoa metida, eu posso dizer que ele não é uma pessoa, né,
padrãozuda, né? Só que a impressão que ele passa, e aí a impressão desse meu amigo, né, baseado nisso, assim, já fez com que ele não quisesse, então, desenvolver uma amizade com esse meu amigo, né? Esse meu amigo tem uma peculiaridade também, né? Por ele andar só com hétero, né? As amizades dele são só com hétero, e ele já tem esse certo bloqueio, talvez de rejeição por ser preto, gordo e afeminado, ele não gosta muito de usar aplicativos de namoro, né? Então ele usa muito ir em sauna, né? Ele vai muito em saunas gays, né? E eu falei pra ele, amigo, eu acho que numa sauna gay tu não vai conseguir ter uma amizade com alguém, não vai conseguir desenvolver uma amizade, tu não vai conseguir, às vezes até arrumar um namorado, né? Porque ele gostaria muito de arrumar um namorado, né? Esse meu amigo. E na sauna gay, as pessoas não vão lá pra isso, né? Elas vão lá pra ficar com um número maior, o maior número possível de pessoas, né? Ter aqueles momentos ali e depois, né? Vida que segue, não tem um, né? E eu disse pra ele, amigo, tu precisa te colocar, né? Nesses lugares assim pra conhecer outras pessoas gays, né? E ele disse que não tinha amizades, né? Ele não tem amizades pra ir comigo nesses lugares, né? E aí foi quando eu comecei a dar pra ele o conselho que me fez pensar que, não, peraí, isso é fácil pra mim, pra ele não é fácil, né? Uma das coisas que eu falei pra ele era pra ele ir num bar sozinho. Ele falou que não tinha companhia, ele não tinha esses amigos pra ir. Eu falei, amigo, né, vai sozinho, mete a cara, né? Chega lá, ele falou assim, não, mas aí sozinho num bar, nossa, ficar lá sozinho, vou pegar uma bebida, vou ficar sentado sozinho. Nossa, que coisa mais estranha, que coisa mais constrangedora, eu jamais faria isso, ele me disse. E eu disse pra ele, não, mas eu, por exemplo, eu comecei a contar daí baseado na minha experiência, né? Eu disse assim, não, mas eu, por exemplo, sair sozinho nunca foi um problema, né? Quando eu saio sozinho, eu vou lá, converso com as pessoas, né? Contei várias histórias pra ele de como eu conheci pessoas nos bares, nas baladas, porque eu chego e converso, né? E ele achou, e aí pra ele não, né? Ele ficou assim, não, mas espera, isso tá muito esquisito. Eu disse pra ele, mas você não precisa necessariamente falar então com alguém que tá no bar. Fala com o pessoal que tá, dos atendentes, né? O pessoal que atende tá lá pra servir a gente, né? De bebida e coisas, mas também tá pra dar atenção pra gente, né? Conversa com eles, e enfim, né? E ele achou. Ele falou, tá bom, né? Tá bom, aham, muito, vou fazer isso mesmo, né? Eu senti que ele ficou meio constrangido, assim, meio que incrédulo daquilo que eu tava falando. E aí eu tava pensando que no meu caso, né, por exemplo, muitas vezes eu saí, fiz várias amizades, né? Por quê? Porque eu era padrão, né? Eu era aquele cara padrão, bonito, né, que não dá pinta, aquele cara, né, sensual, aquele cara que todo mundo gostaria de ter por perto, sabe? O cara branco, sabe? E ele não, sabe? Então, imagina como que é difícil na cabeça dele, sendo preto, gordo, né, afeminado e periférico, ter esse tipo de aproximação com as pessoas. Quantas vezes, a gente não entrou nesse assunto, mas quantas vezes ele tentou fazer isso e foi rejeitado? Né? Quantas vezes ele tentou fazer isso e o efeito foi o contrário, sabe? Então eu tava pensando assim, poxa, eu ao mesmo tempo que eu quero ajudar, né, os meus amigos e dar conselhos né, eu falo coisas que às vezes para mim é fácil de fazer, mas para outra pessoa não. E eu nunca tinha parado para pensar nisso por essa ótica do gay padrão, né? Do gay padrão. Por exemplo, a gente tem os bares de cruising, né? Aqui na minha cidade tem um bar de cruising. E eu falei pra ele, nossa, quando eu fui nesse bar de cruising, eu cheguei lá e conversei com os donos do bar, fiz amizades, conversei com a galera, tudo, né? Dei uma olhadinha assim, não quis ficar com ninguém. Depois eu fui num outro bar de cruising de Porto Alegre, né? E fiquei conversando com todo mundo. Só que aí eu penso, nesse meu caso, por exemplo, nesse bar de Porto Alegre, todo mundo queria ficar comigo, sabe? Todo mundo queria me pegar, entendeu? Tanto pra conversar quanto pra fazer coisinhas, entendeu? Tanto é que um dos donos desse bar de cruising de Porto Alegre, depois queria que eu fosse, quando eu tava solteiro, né? Isso foi antes de conhecer o meu namorado, isso já vai fazer acho que 3 anos. Eles queriam que eu fosse numa festa lá
de urso, né? Uma coisa assim. E eu não queria, porque eu sou muito caseiro, mas depois eu começo a namorar, sabe? Nossa, eu fico mais caseiro ainda. E eu lembro que nessa época, assim, uns 3 anos atrás, eu estava bem mal de grana. E eu falei pra ele, né? Até pra dar uma desculpa, eu falei que eu não queria porque eu tava mal de grana. E ele disse que conseguiria cortesia pra mim, sabe? Eu poderia, ele conseguia entrada grátis pra mim, se eu quisesse nessa festa, sabe? Então, uma pessoa branca, um homem branco, um gay não afeminado, ele tem tudo muito mais fácil. Imagina, né? Eu tava ali, eu poderia entrar grátis numa dessas festas que esse meu amigo, inclusive, ia aí nessa festa esse final de semana, uma pool party de bears, né? De ursos. Ele pagou R$ 250 para entrar nessa festa. Ele comprou o ticket, comprou as entradas para entrar nessa festa, e em cima da hora ele disse que não ia ir. Ele acabou repassando, né, o convite, vendeu a entrada. Porque ele broxou, ele disse assim, eu não sei, eu não vou porque essas gays são tudo metidas, ficam fazendo carão, ficam fazendo, né, é difícil de conseguir interagir com elas, é difícil de entrar nessa panelinha, né, e eu fiquei pensando, não, amigo, nossa, isso que você tá falando é um pensamento muito... Não é tão difícil assim chegar e conversar com as pessoas. Mas aí depois eu fiquei pensando, como as pessoas brancas, né, têm as coisas de mão beijada, assim, né, vem entrega numa bandeja, e como as outras pessoas, assim, né, principalmente o gay afeminado, né, o gay mais, né, e aí a gente pode botar também, né, o gay negro, o gay periférico, pobre, né, como as coisas ficam mais difíceis para eles, né, e como isso mexe com a autoestima, né, das pessoas. E aí eu me dei conta disso, assim, pensei, cara, que bosta, sabe? E eu faço isso aqui no canal. Muitas vezes eu dou dicas, sabe? Baseado na minha perspectiva. E eu tô aqui dizendo, gente, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E aí achando que eu tô arrasando, e às vezes eu tô, né, dando um close mega errado. E às vezes nos comentários alguém vem e diz assim, não, peraí, que história é essa? Nunca vou fazer isso. Jamais vou fazer isso. E eu fico bravo, entendeu? Porque eu penso assim, não, por que a pessoa não faz o que eu tô dizendo? Faz o que eu tô dizendo, que vai dar certo. Mas não, né? Não funciona assim, dessa forma. Né? Então acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer quando a gente vai dar também um conselho para alguém. Né? É baseado nas minhas experiências. Quando eu estou aqui dando meus conselhos, baseado nas minhas experiências. A pessoa que está ouvindo também tem que se colocar num lugar de que, não, peraí, isso aqui pode servir para ele, mas pode não servir para mim. Então a gente tem que pensar nas duas coisas, né? Tanto no que a gente está ouvindo, no que a gente está dizendo, sabe? E eu acho que é isso que é uma coisa que eu quero, que vai ser uma espécie de reflexão também, pro que eu pretendo mostrar aqui no canal no ano de 2025, né? Eu pretendo trazer mais opiniões, mais baseadas assim, sempre, né, dizendo que era uma coisa que eu sempre disse lá no começo do canal, é baseado nas minhas experiências, no que eu passei, no que eu posso, né, dizer. Né? Comigo foi assim, eu dei a minha opinião baseado, quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. Se pode ajudar alguém, beleza, né? Se não pode, se não, não, né? Mas se puder ajudar alguém, beleza. Mas é muito importante a gente poder pensar que tudo isso influencia, né? O nível social, a história de vida da pessoa, e enfim. Gente, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que cujo amigo possa estar passando por essa coisa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!